Em uma manhã ensolarada, o empreiteiro João observava orgulhoso a obra que havia construído. A estrutura linda de um duplex sobressaía sobre todos os outros imóveis da rua, um reflexo de meses de trabalho árduo, de dedicação e paixão. Ele havia dado o seu melhor, coordenado a equipe de trabalhadores, gerenciando a compra dos materiais e garantindo que cada detalhe tivesse perfeitamente executado conforme os projetos. Porém, ao abrir a sua pasta de documentos e analisar o caixa da obra, uma dura realidade o atingiu. O orçamento da obra havia sido consumido até o último centavo. Não havia sobrado nada que pudesse ser considerado como seu lucro. Aquele monumento de concreto e tijolos que deveria ser a figura de seu sucesso tornou-se um lembrete cruel para ele de que a paixão e a dedicação não são suficientes. O mundo da construção civil é repleto de desafios e armadilhas financeiras, e mesmo os construtores mais experientes podem errar em algum momento e se encontrar mergulhado em dívidas e compromissos gerados pelos prejuízos de uma obra como essa. Mas o que pode ter ocorrido nesse caso do João? Afinal, sair no 0 a 0 assim é prejuízo também. E entender o que aconteceu com ele é o primeiro passo para evitar que você também passe por isso. A construção civil, mesmo em obras menores, como em construções e reformas de casas, é cheia de detalhes que podem consumir o orçamento da obra, mesmo sem a gente perceber. A boa notícia é que sim, existe um método para evitar prejuízos. Vou te mostrar tudo o que você tem a fazer para que seu trabalho duro seja recompensado de verdade ao final dos serviços, garantindo a sua lucratividade. Mas para isso você tem que assistir o vídeo até o fim e pegar todo o método. Então se concentre aqui uns minutinhos, porque esse vídeo vai ser verdadeiramente lucrativo para você. É importante que você confirme sua inscrição no canal e curta esse vídeo para continuar a receber o melhor conteúdo atualizado, beleza? Então, por definição, para se obter lucro em qualquer empresa, você precisa de quê? Ser pago pelo produto ou serviço mais do que ele custou para ser produzido. Isso é lógico. O método que vou te mostrar aqui tem o objetivo de fazer você cobrar o máximo que você pode por uma obra ou serviço, para ainda assim ser um preço justo para o cliente e também reduzir as despesas ao máximo, sem perda de qualidade do serviço. O resultado disso vai ser a melhor lucratividade que você pode conseguir aí nas suas obras. Então vamos lá. O primeiro passo desse método infalível para você lucrar em uma obra é entender perfeitamente o projeto do seu cliente. Entender bem a obra do cliente é uma das chaves para garantir a lucratividade em qualquer projeto de construção. Porque quando você compreende exatamente o que o cliente imagina para o seu imóvel depois de pronto, você evita retrabalhos, evita gastos extras e as insatisfações que podem surgir ao longo da obra. Olha, gente, eu já cansei de ver construtora iniciar os trabalhos se baseando apenas no projeto arquitetônico do cliente, mas no meio do caminho, o que acontece? O cliente olha e diz que aquilo não era bem o que ele imaginava. E olha só isso, o projeto foi feito pelo projetista que sempre leva em conta os desejos do cliente, porém pode existir às vezes uma falha na comunicação. É tipo quando a gente está doente e vai ao médico e ele pergunta o que estamos sentindo, e a gente sente algo, mas não consegue explicar direito, sabe? Aí o médico tem que receitar um remédio do que ele acha que poderia ser. É basicamente isso que acontece com o projeto do seu cliente. O arquiteto pode não entender direito o que o cliente estava querendo, então por isso o projeto não ficou de acordo com os desejos do cliente. Então o que é que isso provoca no caso de uma obra em andamento? Vai ter que alterar partes da obra que já foram feitas, gastar mais materiais e mão de obra e ainda lidar com o descontentamento do cliente. E isso tudo afeta diretamente o seu lucro. Você pode dizer, mas nesse caso o erro não seria do construtor. Foi o cliente que trouxe o projeto diferente. Mesmo que o construtor não seja o responsável pelo projeto, ainda assim é um prejuízo para ele. O planejamento que tinha sido feito para a obra agora vai ser mudado. E o pior, no meio da execução. Então fica muito fácil de algo fugir do planejamento. Por isso, para evitar essa falha na comunicação que nos traz prejuízos, eu recomendo fortemente que sejam realizadas pelo menos 2 conversas detalhadas com o seu cliente. A primeira logo quando você é procurado por ele, o primeiro atendimento, para entender o que ele deseja e espera da sua obra, e a segunda após uma visita que você deve fazer ao local da obra, para analisar tudo por lá. Inclusive vou deixar aqui abaixo o checklist para você não esquecer nada quando for fazer essa visita, e essa visita é muito importante. Então você conversa com seu cliente uma primeira vez, ele já tem um projeto em mãos, dá uma analisada nele, anota e tenta entender
todas as suas solicitações. Com certeza não vai ficar claro totalmente, porque ele vai querer te explicar alguns detalhes lá do local da obra que você ainda nem conhece, mas você já vai ter uma noção do escopo geral. Aí você vai até o local da obra, pega o checklist que está aqui na descrição para você baixar, confere tudo com o checklist e depois uma segunda conversa com o cliente. Essa nova conversa vai servir para alinhar alguns possíveis ajustes no escopo e garantir que o que foi visto no local dos serviços está em total acordo com o que o cliente imagina. Você tem que colocar na cabeça uma coisa: o sucesso da obra do cliente é o sucesso da sua construtora. Então, entender a obra do cliente é o primeiro passo para isso. Agora, o segundo passo desse método é a elaboração do orçamento de obra. Para explicar melhor esse ponto importante da lucratividade de uma obra, imagine uma confeiteira preparando um bolo para vender. Ela não sabe ainda quanto o bolo que seu cliente pediu vai custar exatamente. Mesmo assim, tem que cobrar um valor para fechar com o cliente, não é? Então, para isso, é preciso saber a quantidade exata de cada ingrediente do bolo. Para quê? Para poder aplicar uma margem de lucro em cima e poder formar o preço de venda desse bolo. A construção é a mesma coisa. Fazer um orçamento de obra significa listar todos os ingredientes da obra para depois aplicar uma margem em cima e assim formar o preço de venda da obra e aí entregar ao cliente. E pode tirar da cabeça que isso é complicado, porque não é. É um processo demorado, porque os ingredientes são muitos, como você sabe, mas agora que você já entendeu toda a obra, graças àquelas conversas detalhadas com o cliente, o processo de orçamentação se torna bem mais simples. A receita para o orçamento é a seguinte: você vai identificar todos os serviços necessários para a execução da obra, desde a fundação até o acabamento, e com essa lista em mãos, você vai consultar tabelas de referência, como por exemplo o SINAP da Caixa, que cataloga todos os preços dos serviços e insumos para construções e mantém atualizados. É como um cardápio de preços. Então, colocando tudo isso numa tabela, você irá multiplicar cada quantidade de serviço que você sabe que vai precisar pelo seu preço unitário. Por exemplo, se você precisa de 100 metros quadrados de reboco e o SINAP indica que o preço do metro quadrado de reboco é R$ 20, o custo total será de R$ 2.000. Então é só fazer isso para todos os serviços, somar tudo e aplicar o seu lucro, certo? Não é só isso. E é bem aqui onde tem muito construtor que se ferra. E eu preciso que você redobre sua atenção agora. Preste atenção. É o seguinte, tem outros ingredientes que também precisam ser considerados aqui. O primeiro é a administração da obra, onde muitas pessoas fazem uma confusão aqui, confundindo a administração da obra com o lucro. E tá errado. Administração é uma coisa e lucro é outra coisa. Toda obra tem custos administrativos, como o salário da equipe de escritório, salário da pessoa responsável pelas compras dos materiais, pelo recebimento e conferência, além da energia, água, internet, impressões de papéis. Tudo isso são despesas administrativas. E lucro é o que, Victor? É o que de fato sobra para você, tirando inclusive seu trabalho nessa conta. O lucro é o pagamento pelo seu empreendimento, seu negócio. Se você tem uma construtora e trabalha também dentro dela, seu salário é custo administrativo, não é lucro. Então é bom que fique claro isso aqui, porque tem muito construtor passando por seus clientes preços apenas englobando a administração, achando que estão lucrando. Normalmente, construtores adicionam um percentual entre 10% e 15% para cobrir esses custos administrativos e um lucro entre 3% e 5%. Nada disso é uma regra, beleza? E você não precisa seguir nenhum padrão. Você escolhe cobrar percentual que você acha que é justo para a sua realidade e para a realidade aí da sua região. Além desses custos, você precisa considerar também um percentual de custo de risco, pois a construção civil tem seus imprevistos, então adicionar um percentual de pelo menos 1 ou 2% para cobrir riscos é essencial. E por último, impostos, que são inevitáveis e precisam ser considerados aqui nessa conta. Dependendo da região e do tipo de alíquota da sua empresa, esse percentual pode variar bastante, então você precisa consultar seu contador para saber o certo. Então, como ficaria um orçamento de uma obra na prática adicionando tudo isso? Para uma obra que você orçou todos os serviços pelo SINAP e deu um valor de R$ 100.000, você poderia adicionar 10% de administração, 5% de lucro, 2% de risco e 8% de impostos para cálculo desse exemplo aqui, que daria um acréscimo total de 25% sobre o custo da obra, que é de R$ 100.000, e com o acréscimo percentual ficaria R$ 125.000, onde esse valor é o preço de venda para ser repassado para o seu cliente. Como eu falei, nenhum desses percentuais são uma regra e, como você pode ver, o orçamento é mais trabalhoso do que complexo de se fazer. Por isso que o ideal para elaborar o orçamento de obra de uma forma mais ágil e segura é através de uma
uma ferramenta apropriada. E eu vou deixar aqui na descrição o link de uma ferramenta incrível chamada Preço da Obra. Aí você pode conferir depois do vídeo. Ok, até aqui você fez os 2 passos essenciais antes da obra para garantir o seu lucro. Agora os próximos 2 passos deverão ser feitos durante a obra. O terceiro passo deste método é a gestão de compras dos insumos. E o que é que isso quer dizer? Comprar insumos de qualidade na quantidade exata e no momento certo pelo menor preço possível. E quando falo insumo, me refiro tanto a materiais quanto a mão de obra. Conseguir os melhores insumos pelo melhor preço é a chave para uma obra bem lucrativa. E aqui vai uma dica de ouro para você. Os preços que você encontra no Sinap e usou para fazer seu orçamento, muitas vezes são preços de balcão, ou seja, os preços padrões que qualquer um paga ao entrar em uma loja sem ter nenhuma negociação de preço. No entanto, construtor, você não é qualquer um, então precisa ser inteligente nessa hora e negociar com seus fornecedores. Você pode conseguir descontos bem atrativos, principalmente se estiver comprando à vista. E é aí que entra a importância de ter um caixa separado para cada obra. Com dinheiro em mãos, você tem poder de negociação. Eu já fiz um vídeo falando da importância de como fazer um controle financeiro para obras e até entreguei uma planilha. Também vou deixar no card para você dar uma olhada depois. Porque agora você precisa anotar essas dicas valiosas para uma boa gestão de compra de insumos. Primeiro, pesquise e negocie. Não se limite a 1 ou 2 fornecedores. Pesquise, compare preços e, acima de tudo, negocie. Não se esqueça que muitas vezes o valor inicial cobrado pelo vendedor pode ser reduzido com uma boa conversa e uma boa pechinchada. 2. Compre em quantidade, adquira materiais em lotes maiores, porque fornecedores costumam dar bons descontos para compras em volume. Então procure fazer um grupo de construtores parceiros na sua cidade para comprar materiais juntos e fazer uma compra grande e conseguir o melhor desconto possível para vocês. Agora 3. Construa relacionamentos com os fornecedores. Ter um cliente recorrente e confiável pode render descontos também e excelentes condições de compra para você no futuro. 4. Evite compras de última hora. Planeje o dia das compras com antecedência. A pressa pode fazer você pagar mais caro pelos insumos e, se tivesse mais tempo para serem entregues, sairia bem mais barato. Pronto, agora dito isso, o último passo para você ter o melhor lucro na obra, que é a gestão da obra em si. Construir é como montar um grande quebra-cabeça. Cada peça tem que estar no seu lugar, precisa se encaixar perfeitamente. E isso, assim como no quebra-cabeças, se uma peça estiver fora do lugar, todo o conjunto pode ser comprometido. É assim que a gestão da obra entra como uma ferramenta vital para reduzir as despesas e aumentar o seu lucro. Porque na construção tempo é dinheiro e uma boa gestão garante que o cronograma do prazo de execução seja seguido à risca, evitando atrasos que podem aumentar os seus custos. Mas para isso temos que sempre contar com a colaboração da mão de obra. Cada trabalhador é uma peça valiosa desse quebra-cabeça. Então comece a olhar para eles e identificar entre eles os seus melhores pedreiros, melhores pintores, melhores serventes e reflita sobre que parte da obra eles são mais necessários. Monitore a produtividade deles e garanta que todos estejam motivados e trabalhando com segurança. Uma equipe bem gerida é sinônimo de trabalho bem feito, rápido e sem desperdícios, porque ninguém quer uma peça mal encaixada no quebra-cabeça, não é? E a gestão da obra também garante um controle de qualidade nos serviços. Garantir que o trabalho seja de alta qualidade não apenas satisfaz o cliente, mas evita gastos futuros com reparos e manutenções. E o mais importante da gestão, na minha opinião, manter um controle rigoroso dos gastos para assegurar que tudo esteja dentro do orçamento da obra. Terminou a fundação? Já confere quanto foi gasto e quanto estava orçado para essa etapa. Nessa etapa você já tem que lucrar. Aquela história de tá dando ruim agora, mas lá no final eu recupero, isso é furada. A gestão da obra deve garantir que todas as peças se encaixem direitinho para todas as etapas da obra serem lucrativas. Quando tudo se encaixa da maneira certa, o lucro é a recompensa natural desse processo. Portanto, gerenciar bem significa lucrar bem. E uma obra bem gerida é a diferença entre um projeto bem sucedido e um projeto que enfrenta dificuldades e dá prejuízo no final. Você já teve prejuízo em alguma obra? Me diz aqui nos comentários que eu quero saber. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e, se ele cumpriu esse objetivo, por favor, não deixe de curtir o vídeo e olhar se você já está inscrito no canal com o sininho ativado para receber o conteúdo novo em primeira mão. Quer pegar umas dicas valiosas que eu descobri depois de muitos anos de construtora? É só assistir esse vídeo aqui que eu escolhi a dedo para você. E olha, nunca se conforme com pouco, você já tem tudo para ir muito longe, então pense sempre alto. Valeu!